Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar mais uma live sobre fé e atitude. Bom dia, tenha um excelente dia, faça desse dia um dia maravilhoso. Às vezes a gente fala assim, bom dia, mas quem faz o dia ser bom somos nós, né? São as nossas atitudes que vão fazer o nosso dia ser ou não ser bom. E aí, quem esteve ontem na live, quem assistiu a live lá no meu canal do YouTube. Gente, muita gente ontem me mandou mensagem. Onde está a live? Cadê a live? Gente que não conseguiu assistir. Algumas pessoas não conseguiram assistir de manhã. Bom dia, Gisele! Então, quem não conseguiu assistir a live está lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube desde 2016. Eu abri um canal e eu fiz uma série de 365 vídeos que começou em abril de 2016 e terminou em abril de 2017. E esse canal estava parado lá, já tinha um tempo. E eu retomei esse canal, colocando as lives que a gente está fazendo aqui lá no canal. Então, o canal é Débora Paz e o link tá na minha bio, tá bom? Então, se você quer assistir essa live depois, quer compartilhar com alguém da sua família, com algum amigo, tá lá no meu canal e você pode ir lá curtir, por favor. Tá? Vai lá, curte, comenta, compartilha. Você vai estar ajudando essa live a chegar a outras pessoas. E ontem nós começamos essa série de lives falando sobre fé e atitude. E eu falei ontem sobre as atitudes de Jesus, né? 4 atitudes de Jesus que a gente, como cristão, o que é cristão? Ontem eu falei sobre isso, né? Cristãos são pessoas que são imitadoras de Cristo. Então, são pessoas que andam ali como Jesus andou, são pessoas que procuram viver aquilo que Jesus viveu, né? Da forma como Jesus viveu. E ontem eu falei sobre voo de atitude, né? O que é o voo de atitude? É o avião, quando tá decolando, quando tá pousando, é a direção do avião em relação à linha do horizonte. E fiz um paralelo, né, sobre o voo de atitude com a nossa vida, né? As nossas atitudes influenciam o nosso desempenho, a nossa velocidade, influenciam a nossa potência e influenciam a nossa altitude, onde nós vamos chegar. E eu falei sobre as 4 atitudes de Jesus que nós devemos imitar, que tá lá em Filipenses 2. Então, fica ligadinho aí, ó, que tem referências bíblicas aqui, tá bom? E a referência de ontem nós lemos Filipenses 2, de 3 a 8, eu acho. Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir aqui. Mas eu acho que foi isso mesmo. E aí, a primeira característica, Jesus ele era amoroso e nós também devemos ser amorosos, né? A segunda característica de Jesus, ele era altruísta. Então, ele estava sempre pensando no outro, né? Nós vimos, inclusive, quando Jesus foi despedir a multidão, que já estava 3 dias com ele, ele falou, eu não posso despedir a multidão com fome. Então, Jesus estava pensando ali nas pessoas. Então, a segunda atitude de Jesus. Jesus, ele tinha uma atitude de humildade, ele era humilde. Ele se esvaziou de ser Deus, se esvaziou da condição de Deus para se tornar homem. E outro texto, né, que demonstra essa humildade de Jesus foi quando ele foi ser batizado por João Batista. E João Batista falou assim, mas eu não sou digno de batizar o Senhor, né? Na verdade, eu quero ser batizado por você. E Jesus falou, não, faça o que tem que ser feito. Então, ali mostrou
a humildade de Jesus mais uma vez. E a quarta, né? Já falei sobre amoroso, altruísta, humilde, e a quarta atitude de Jesus. Ele era submisso e obediente ao Pai. E a gente vê isso aqui quando ele morreu, né? Ele se sacrificou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, e quando Jesus falou, né, para Deus assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava ali à beira já da morte, da crucificação, e Deus, ele falou para Deus, né? Falou assim, ó, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então a gente vê aqui a submissão e a obediência de Jesus. E eu falei ontem assim sobre o que é a atitude. Acho que essa parte assim foi bem interessante, porque a gente muitas vezes não tem a noção do que é a nossa atitude. E a nossa atitude nada mais é do que o nosso comportamento, né? Que está relacionado a um sentimento que nós temos dentro de nós. Então a gente coloca para fora, através das nossas atitudes, aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos. E hoje eu vou falar por que a atitude é importante. Por que será que a atitude é tão importante, né? A ponto de nós vermos lá em Filipenses 2:5, Paulo falando para a igreja de Filipos que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. E ontem eu estava terminando de ler o livro de Hebreus. Gente, eu tô num desafio muito legal de ler a Bíblia durante todo esse ano. E eu comecei ali pelo 1 João, 2 João, 3 João, Judas, 1, 2 Pedro, Hebreus, e agora eu tô em Mateus. Mas ontem eu estava terminando Hebreus e eu até grifei ali a palavra atitude de novo. Então essa palavra atitude, ela está em vários lugares da Bíblia. Eu acredito que ela seja bem importante, né? Então, assim, Paulo fala para a igreja de Filipos que nós devemos ter as mesmas atitudes de Cristo. E então, por que essa atitude é tão importante? E eu quero começar falando aqui para você, quando você vai desejar feliz aniversário para alguém ou feliz ano novo para alguém, a gente está aí, né, no começo do ano ainda, e a gente, feliz ano novo. O que a gente normalmente deseja para as pessoas? Fala aí, pensa aí com você. O que você normalmente deseja para um amigo, para uma amiga, quando você vai desejar um feliz aniversário ou um feliz ano novo? Eu vou falar por mim. Eu geralmente falo assim, que você tenha muitos anos de vida, que você tenha saúde, que você tenha paz, alegria, felicidade, né? Que Deus te abençoe, que venha chuvas de bênção sobre a sua vida, que Deus realize os desejos do seu coração. Geralmente esses são os meus desejos. Mas uma coisa que eu nunca vi ninguém, pelo menos nunca ninguém me desejou, e eu também nunca desejei para ninguém, é que você tenha atitude. Eu nunca falei para as pessoas assim, olha, que você tem um feliz aniversário, que você tenha atitude para realizar os desejos do seu coração. A gente terceiriza, né? Que Deus realize os desejos do seu coração. E aí a gente fica esperando Deus fazer, quando na verdade Deus está esperando a nossa atitude. Então, atitude é o que pode aumentar a possibilidade dos nossos objetivos serem realizados ou impedir que eles se tornem realidade. Então, a nossa atitude, ela tá ali, né, no meio. Ou seus desejos vão se tornar realidade ou não vão se tornar realidade. E tudo isso depende da atitude, a nossa atitude. É interessante que lá em Gênesis 1,
baixo. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, né? Ele abençoou o homem. Ele falou, deem frutos, né? Sejam frutíferos. Vocês estão abençoados para frutificar. Lá tem essa expressão, Deus abençoou. Então, às vezes a gente fica assim, que Deus te abençoe, mas Deus já abençoou, nós já somos abençoados. Então, o que nós precisamos é realmente ter atitude, porque a bênção de Deus a gente já tem. E lá em Provérbios fala assim, consagra ao Senhor tudo que você for fazer e todas as coisas vão dar certo. Então, a gente precisa o quê? Consagrar e fazer. Consagra tudo que você for fazer. Então, tá aí atitude, né? Ação, a gente precisa ter ação. Thales está falando aqui, Deus é o Deus do impossível, as possibilidades estão no nosso terreno. É isso mesmo. Esses dias eu li uma frase muito interessante que falava assim, todas as suas necessidades Deus vai suprir, mas tudo que você quer, tudo que você deseja, você vai ter que correr atrás. Então assim, as nossas necessidades, né, Deus supre. Mas aquilo que é o nosso desejo, que é o desejo do nosso coração, nós vamos ter que ter atitude para alcançar. Então, por que a atitude ela é tão importante? Algumas pessoas, né, quando estão diante de uma situação difícil, eu quero que você imagine aí, assim, pega um copo, né? Como que você enxerga um copo? Você enxerga um copo que está ali pela metade. Você olha para ele e fala assim, o copo está meio vazio ou o copo está meio cheio? Então, isso tudo reflete a nossa atitude, a forma como a gente enxerga, né? O mundo ao nosso redor tem a ver com a nossa atitude. Então, primeira coisa, por que a atitude ela é importante? Se você puder pegar um caderno, uma caneta e anotar, gente, eu acho que vai valer muito a pena. E se você também puder compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas, eu acho que vai ser assim muito valioso. Então, começa aí, envia aviãozinho aí para os seus amigos, compartilha, convida pessoas para estarem com a gente. E por que a nossa atitude é tão importante? Eu tenho 7 motivos, né, pelos quais a nossa atitude é importante. E hoje eu vou falar sobre alguns aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre 3 ou sobre 4. Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre os 7. Mas são 7 motivos, tá? Amanhã, com certeza, eu vou falar sobre o 7º motivo. E ele é, assim, fundamental. Então, vamos lá? Primeiro motivo pelo qual a nossa atitude é importante. Porque a nossa atitude, ela determina o modo como nós encaramos a vida. É o que eu acabei de falar. Você vê um copo que está ali pela metade na sua frente. Você vai olhar ele como um copo meio vazio ou como um copo meio cheio, né? A sua atitude vai determinar como que você vai encarar as situações da sua vida. A sua atitude diz muito a respeito do que você espera da vida, né? O que você está esperando da sua vida? O que você está esperando que a vida te dê? Vamos lembrar aqui da atitude do avião que eu falei ontem, né? Se o seu nariz está apontando para cima, significa o quê? Que você está decolando. Se o seu nariz está apontado para baixo, significa o quê? Que você está caindo, que você está despencando, que você está à beira de um desastre. Se você está subindo, significa que você está ganhando o quê? Altitude. Significa que você logo vai chegar a uma altitude de aproximadamente 12 quilômetros de distância do nível do mar. Eu falei sobre isso ontem. E significa que você vai ganhar o quê? Velocidade. Quanto mais alto você chega, mais rápido você consegue voar. Você entra no que na aviação é chamada velocidade de cruzeiro. Então, como que é a sua atitude em relação à vida? É nariz para cima, é subindo, é decolando? Ou é nariz para baixo, achando tudo difícil, achando tudo ruim?
Qual é a sua atitude diante da vida? Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas eu tenho uma atitude boa, né? Eu tenho uma boa atitude. E aí a pergunta que fica, será que realmente tem? Né? Como que você tem encarado o mundo? E aí eu quero que você se faça uma pergunta agora. Como que você enxerga o mundo? Como que você enxerga a vida? Como que você olha para a sua vida inserida no mundo? Será que você olha para a sua vida e fala assim, minha vida é maravilhosa, o mundo me trata bem? Ou será que você olha e fala assim, eu sou normal, minha vida é normal, o mundo me trata de forma normal? Ou será que você pensa assim, tá todo mundo me perseguindo, tudo dá errado para mim? Qual é a sua atitude? Esse seu pensamento em relação ao mundo, ele está se referindo à sua atitude. Esse seu pensamento em relação ao mundo está sim se referindo à atitude que você tem. Se você acha que o mundo é bom, que tudo tá bem, né, que tudo conspira a seu favor, é porque você tem uma excelente atitude em relação ao mundo. Se você acha que sua vida é normal, nem é boa, nem é ruim, aquela coisa ali na média, você tem uma atitude mediana em relação ao mundo. E se você acha que tá tudo ruim, que as coisas erradas sempre acontecem para você, que tá todo mundo te perseguindo, que nada para você dá certo, é porque você tem uma atitude muito ruim em relação ao mundo. E ontem eu falei, né, que uma das coisas que a atitude ela é poderosa, ela tem poderes sobre as nossas vidas, né? E ela é o quê? Uma bibliotecária do nosso passado, ela é uma porta-voz do nosso presente e ela é uma profetisa do nosso futuro. Então, se você olha para a sua vida hoje, você não está satisfeito com os seus resultados, verifica como está a sua atitude. Verifica como está a sua atitude. Ontem eu falei sobre pessoas queridas que se afastaram de mim e eu sem entender o porquê daquilo está acontecendo. E aí eu fui verificar o quê? A minha atitude. O problema não estava nas pessoas, o problema estava comigo, a questão estava em mim, né? Então, analisa as conversas das pessoas infelizes e sem resultado. Aquelas pessoas que são infelizes, que não têm resultados positivos na vida, elas são pessoas o quê? Que têm uma atitude ruim. A conversa dela é sempre uma conversa ruim, é sempre uma conversa negativa. Ela está sempre buscando culpados, buscando responsáveis por aquilo que acontece de ruim na vida dela. A atitude dela vai falar muito, né, sobre a situação que ela vive. E algumas pessoas ficam o tempo inteiro reclamando, né, do mundo, do governo, das coisas. Gente, isso é uma atitude que vai cada vez te jogar para baixo. Lembra do nariz para baixo, ó. Você vai, em algum momento você vai bater no chão. E um avião quando cai, dificilmente sobrevivem pessoas, né? Geralmente quem está a bordo daquele avião morre nesse acidente. Então, verifica como está a sua atitude em relação à vida. E sabe o que é pior? É que muitas vezes as pessoas estão ali reclamando, estão ali o tempo inteiro com aquela vida infeliz e elas não percebem que elas estão presas em uma prisão que elas mesmas construíram. Porque elas não acreditam nisso. É o que eu falei, elas estão buscando culpados, né, para aquela situação que elas estão vivendo, mas elas não olham para elas mesmas. Elas não acreditam que as atitudes delas constroem. Então a gente precisa parar um pouquinho para refletir. O que eu tenho construído com as minhas atitudes? Será que a situação que eu vivo hoje não é uma construção minha? Não é uma prisão que eu mesmo construí para mim? Será que eu não estou dentro de uma prisão que eu mesmo construí? E o mundo não se importa se você vai se libertar ou não dessa prisão. Para o mundo, tanto faz, mas se libertar dessa prisão
é importante para você. Se libertar dessa prisão de atitudes ruins, de atitudes negativas, é importante para você, é importante para sua vida, é importante para sua família. É importante que você dê um basta nessas atitudes ruins, nessas atitudes negativas, e você dê uma guinada aí, ó. O seu avião tá fazendo assim, dá uma guinada, sobe, né? Muda de atitude. Opa, calma aí. A atitude do avião tá indo para baixo? Não, eu tenho que subir, eu quero subir, né? Então, assim, muda a sua atitude. Adotar uma atitude positiva e sadia em relação à vida afeta muito mais a nós mesmos do que a sociedade. Afeta muito mais a nós mesmos do que as pessoas que estão ao nosso redor. Você vai ter sim uma influência nas pessoas que estão próximas a você, que é a sua família, seu marido, a sua esposa, seus filhos. Mas essa influência no mundo, ela vai ser muito menor do que a influência que vai ter na sua vida, do que o impacto que vai ter na sua vida. E a mudança de atitude, ela nunca vai vir de fora, ela sempre vai ser de dentro para fora, porque como eu falei ontem, o que é a atitude? A atitude, ela é um comportamento, e ela é um comportamento que tem origem onde? Dentro de nós, ela tem origem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E ontem até eu comparei as nossas atitudes ao fruto de uma árvore, né? A atitude, na verdade, ela tem origem lá dentro, a raiz das atitudes estão lá dentro de nós. Mas o que aparece, o que a gente coloca para fora, o comportamento que aparece são os frutos, né? Então, assim, quando você olha para a sua situação, você vê os seus resultados são os frutos. São os frutos das suas atitudes. Então, essa mudança de atitude, ela nunca vai vir de fora para dentro, ela sempre vai vir de dentro para fora. E nós somos responsáveis pela nossa visão de vida. Nossa atitude e as nossas atitudes e as nossas ações em relação à vida vão determinar o que nos acontece. E onde que a gente vê isso na Bíblia? Lá em Gálatas 6:7, fala assim, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, às vezes, você está vivendo hoje algo e você fala assim, poxa, mas por que eu estou vivendo isso? Tem uma semeadura de atitude, né? E essa atitude, ela vai dar frutos. Então, para pensar nisso. Segunda coisa, né? Segundo motivo pelo qual a nossa atitude, ela é importante. A nossa atitude determina como nos relacionamos com as outras pessoas. A sua atitude, ela vai determinar os seus relacionamentos. Mas como assim, Débora? Como que as minhas atitudes vão determinar os meus relacionamentos? Jesus ensinou pra gente, assim, aí entra de novo, né? Jesus como a nossa referência. Jesus ensinou o quê? Tudo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro, né? Então, o que acontece? Nós vamos imaginar aqui num eco, né? Você tá esses dias a gente foi em Caldas Novas e o meu marido tava subindo com a Antonella para brincar, colocar ela no toboágua, lá em cima. E o toboágua era fechado, então ele falava lá em cima e eu escutava aqui embaixo. Só que aqui embaixo, como tinha muita água, dava um eco, né? E as pessoas que estavam em volta também ouviam a voz do Thales lá em cima falando. E quando eu falava aqui, ele também ouvia lá em cima. Então, o que acontece? A gente ouve, né, quem tá falando e a gente fala e a outra pessoa escuta a gente. Então, ali dentro daquele toboágua fazia o quê? Fazia um eco, né? O eco da voz dele. Era um toboágua até grande, mas fazia o eco da voz dele. Então, muitas vezes a gente tá ouvindo um eco, mas a gente não tá prestando atenção que é a nossa própria voz, né? A gente muitas vezes tá ouvindo ali um som
que está vindo, falando algo pra gente, mas a gente não está percebendo que é apenas uma resposta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Então Jesus ensinou isso. Tudo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. Essa é a regra de ouro, né? Faça pelos outros aquilo que você quer que as pessoas façam com você. A minha mãe tinha muito isso. Ela dizia assim: você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, se você não gostaria, então por que você faz? E a gente aprende isso, né? Hoje eu ensino isso para minha filha. Às vezes ela vem brincando e tal e quer bater, eu falo: mas a gente não bate em você, por que você tá batendo na gente? Então tudo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. Então as suas atitudes, elas vão determinar como você se relaciona com as pessoas. O ministério de Jesus, ele tinha uma base em quê? Em relacionamentos. Jesus, ele escolheu 12 discípulos. Ele poderia ter andado sozinho? Ele poderia ter feito tudo o que ele fez sozinho? Poderia. Por que não? Né? Mas Jesus saiu ali, escolhendo pessoas. Hoje eu comecei a ler Mateus e eu vi ali quando Jesus começou a escolher os discípulos dele, né? Ele escolheu Pedro, ele escolheu o irmão de Pedro, André. Ele escolheu, até onde eu li, né? Ele já estava escolhendo ali Tiago e João. Então, assim, a gente vê que o quê? Que Jesus saiu escolhendo pessoas. Jesus queria se relacionar com pessoas. Então, a atitude de Jesus foi o quê? Foi buscar relacionamentos. Jesus buscou relacionamentos. E nós vemos lá em João 10, de 2 a 5, que a liderança de Jesus, ela era baseada em quê? Em relacionamentos. A liderança de Jesus, ela era baseada em relacionamento, era uma liderança relacional, né? Era uma liderança, eu faço análise de perfil comportamental, e dentro da análise de perfil comportamental vem o seu perfil de liderança. E é o que a gente chama de liderança por conexão. São pessoas que lideram se conectando com outras pessoas. São pessoas que são líderes que atraem pessoas, né? Líderes que vêm e trazem as pessoas para perto dele. Então, Jesus, ele tinha uma liderança relacional. E onde que a gente vê isso? Lá em João 10, de 2 a 5. Fala assim, olha só, presta atenção. Lá fala assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha isso aqui. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aqui a gente vê que Jesus conhecia o porteiro. Aqui quando tá falando de pastor, tá falando de Jesus, né? Jesus é o bom pastor. Então aqui tá falando assim, o porteiro, ele abre a porta. Se o porteiro abre a porta, é porque ele conhece Jesus. Você não abre a porta da sua casa para uma pessoa que você não conhece. Então aqui o porteiro, ele abre a porta. E, continuando, e as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus, né, o bom pastor, chama as ovelhas pelo nome e leva essas ovelhas para fora. Aqui a gente vê o quê? As ovelhas reconhecem Jesus e Jesus conhece as ovelhas pelo nome. Então aqui a gente vê a primeira importância da nossa atitude nos relacionamentos. É a gente conhecer as pessoas, é a gente se permitir ser conhecido pelas pessoas, né? Jesus tinha essa característica. Ele conhecia e ele era reconhecido. Jesus chama as ovelhas pelo nome. E o que mais que a gente vê aqui nessa liderança relacional de Jesus? A gente vê aqui uma relação de confiança. As ovelhas, elas ouvem a voz e elas saem para fora, elas seguem Jesus. Então aqui tem uma relação de quê? De confiança, né? Então nós precisamos inspirar confiança nas pessoas, nós precisamos confiar e sermos confiados pelas pessoas. O que mais? Aí
vamos continuar aqui no texto, né? Depois de conduzir para fora suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Aqui a gente vê a liderança de Jesus é uma liderança por exemplo, né? Ele sai e elas vão atrás, é o exemplo. Tem até um ditado que diz assim, as palavras inspiram, né? Mas o exemplo arrasta. Então Jesus, ele ia à frente das ovelhas e as ovelhas o seguiam. Por quê? Porque ele ia à frente, ele era o exemplo dessas ovelhas. E aqui o que eu falei ontem, Jesus, ele é a nossa referência, ele é o nosso exemplo de atitude, né? Então aqui nós precisamos observar nos relacionamentos como que as nossas atitudes vão influenciar os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Tem uma pesquisa, e aqui tem assim, e depois lá no versículo 5 de João 10 fala assim, as ovelhas vão atrás de Jesus porque conhecem a sua voz e nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Então, João 10, de 2 a 5. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que fala o seguinte, que o sucesso de qualquer empreendimento é 12,5% de conhecimento e 87,5% de habilidade de lidar com pessoas, ou seja, relacionamento. As nossas atitudes nos nossos relacionamentos, elas são responsáveis, 87,5% responsáveis pelo nosso sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer ter sucesso no seu trabalho, se você quer ter sucesso na sua vida familiar, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, você precisa ter atitude, né? Atitude positiva em relação às pessoas. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. Você precisa aprender a falar com as pessoas. Tem que ter habilidade realmente para lidar com pessoas. Hoje eu estava orando e eu estava falando assim, oh meu Deus, eu te amo. E aí me veio assim, nossa, quantas vezes eu falo para Deus eu te amo? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar para as pessoas que estão ao nosso redor que a gente ama, né? E se a gente não fala para as pessoas, a gente não fala para Deus. Então, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. E isso é uma habilidade, né, de relacionamento, é uma atitude. E aí eu estava falando, Senhor, eu não quero te amar só de palavras, mas eu quero te amar com as minhas atitudes. Então, as nossas atitudes, elas vão falar muito mais de amor do que as nossas palavras. Então, as suas atitudes nos seus relacionamentos, elas vão demonstrar o seu amor muito mais do que palavras, eu te amo, né? Theodore Roosevelt, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse que o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso é saber lidar com pessoas. Então, a nossa atitude em relação às pessoas, né? Saber lidar com pessoas é o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso. E tem uma pesquisa muito interessante. Vários empresários, né? Já sabem desse resultado e têm modificado isso nas suas empresas. 68% dos clientes de uma empresa, né? Vamos imaginar aqui de um restaurante, 68% dos clientes que não voltam por causa do relacionamento, não voltam por causa do mau atendimento. Isso tem a ver com o quê? Com a atitude. Uma atitude ruim, uma atitude negativa, né? Então, 68% dos clientes não voltam por causa do atendimento. Então, aqui mostra a importância das nossas atitudes nos relacionamentos. E, normalmente, as pessoas que crescem dentro de uma organização, dentro de uma empresa, são o quê? São pessoas que têm
uma boa atitude. Eu tô lendo um livro, nesse meu desafio aí de ler a Bíblia todos os dias, eu tô num programa, que é um programa 10 em 1, para viver 10 anos em um ano, então tá acelerado aqui o processo. O que ele fala lá? Nós temos que ler 52 livros esse ano, além da Bíblia. E aí ontem eu comecei a leitura do segundo livro do ano, e eu achei muito legal que o autor fala sobre ele participar de um processo seletivo, né? E ele diz que chegou nesse processo seletivo, assim, as pessoas não acreditavam que ele tinha capacidade de ser selecionado, porque era um cargo alto, ele não tinha assim, muito preparo para aquele cargo, preparo no caso intelectual para aquele preparo. Mas ele tinha uma coisa que surpreendeu a equipe que estava fazendo a seleção. Ele tinha atitude. E eu achei muito legal porque eu estava lendo o livro e estava me lembrando aqui da live, né? A atitude. A sua atitude, ela vai fazer total diferença. E ele conseguiu o cargo por conta da atitude dele. Ele conseguiu o cargo que ele desejava e que as pessoas não acreditavam que ele seria capaz de ser aprovado para aquele cargo, porque ele teve uma atitude totalmente diferente dos outros participantes. Então, a sua atitude dentro de uma empresa, as pessoas que são que alcançam altos cargos dentro de uma empresa, geralmente são pessoas de atitude. Ontem também eu assisti um documentário do Henry Ford. Gente, fantástico! Se você puder assistir esse documentário, vale muito a pena. É muito interessante ver a atitude do Henry Ford. Lógico que ele tinha algumas atitudes que precisavam ser desenvolvidas, melhoradas, algumas atitudes negativas que precisavam ser trabalhadas, né, se tornarem atitudes melhores, positivas. Mas a atitude dele, foi a atitude dele que fez com que hoje você ande aí de carro. Eu não sei que carro que você anda, mas se você anda aí num carro bom ou num carro mais ou menos, a culpa é do Henry Ford. Então, assim, a atitude dele fez, assim, uma revolução no mundo. E eu achei muito interessante que nesse documentário falou que no dia do enterro dele, no dia que ele morreu, todos os carros pararam, né? Todos os motoristas pararam os carros em uma homenagem a ele, e ali no dia do enterro dele, o mundo voltou a ser como era antes dele criar o veículo. Então, assim, imagina a atitude que esse cara teve, né? Ele, com certeza, ele foi muito criticado. Você é louco, isso não vai dar certo. Mas ele não se importou com isso. A atitude dele falou mais alto e ele fez o que ninguém acreditava que seria possível ele fazer. Então, olha aí a importância da atitude, né? Então, eu trouxe até aqui uma coisa bem interessante, ainda dentro dos relacionamentos. Na verdade eu falei sobre o Henry Ford, eu ia falar sobre relacionamento, o relacionamento dele com o filho. O Henry Ford, ele tinha muita atitude, né? Ele era um cara assim de muita atitude. E nesse documentário fala que o filho dele era um cara muito gente boa, assim, e tal, mas ele não era um cara de muita atitude. Então ele e o pai tinham, assim, alguns embates, porque o pai queria que o filho tivesse uma atitude e o filho não tinha. Então aqui mostra o quê? Que a atitude, ela é importante. E por incrível que pareça, eu não vou ficar contando aqui o documentário não, vai assistir o documentário. Mas tem uma parte lá que é muito interessante, que é a nora do Henry Ford, a atitude da nora do Henry Ford, a esposa desse filho dele. Aí eu comentei ontem com o Thales, eu falei, olha aí a importância da atitude, né? Ela teve uma atitude que modificou um cenário. Então, assiste lá, você precisa assistir. A esposa dele, do Henry Ford, também teve um momento lá também que ela teve uma atitude que mudou a relação do Henry Ford com os funcionários da fábrica.
Gente, vale a pena assistir e foca nessa questão da atitude para você ver. Então, a nossa atitude, ela é muito importante. E eu quero falar ainda sobre os relacionamentos, a nossa atitude, né? Nós temos 3 tipos de pessoas com quem a gente deve andar. Pessoas que inspiram a gente, onde elas têm uma atitude que te inspira. Pessoas que você é inspiração para ela, ou seja, a sua atitude inspira essa pessoa. Ou pessoas que você não é inspiração para ela, ou que ela não é inspiração para você, mas vocês estão andando na mesma direção, vocês têm os mesmos objetivos, vocês querem alcançar as mesmas coisas. Então, esses são os 3 tipos de pessoa. E todas essas 3 pessoas estão relacionadas à atitude. Então, lembra aí, ó, se você tem uma pessoa... Oi, Daniel! Olha aí, ó, eu também amo você e sua família. Obrigada, amigo, amo vocês. Então, a atitude aqui, ó, olha só que atitude linda. Beijo pra você, Daniel. Então, a atitude, ela vai determinar o seu relacionamento. Lembra aí, ó, você pode ser inspiração para alguém, né, pela sua atitude. Alguém pode ser inspiração para você e com certeza essa pessoa ela é inspiração para você por causa da atitude dela. Ou nem você é inspiração para ela, nem ela é inspiração para você, mas vocês dois têm a atitude de alcançar algo em comum. Vocês têm o mesmo objetivo. Então, a atitude ela vai influenciar nos seus relacionamentos. Terceira importância da nossa atitude, que muitas vezes a nossa atitude ela vai ser a única diferença entre o sucesso e o fracasso. Ontem eu estava aqui que estava conversando exatamente sobre isso com o Thales. A nossa atitude, muitas vezes, ela vai ser o diferencial, né? Tem até um princípio, que é o princípio da ligeira vantagem. E muitas vezes a nossa ligeira vantagem é só a atitude. Uma pessoa, ela pode olhar para uma situação e enxergar ali um problema, né? E falar assim, uau, eu tenho a solução. Ou ela pode olhar para uma situação, enxergar o problema e ficar se lamentando por conta daquele problema. Então, a nossa atitude, ela vai ser a única diferença entre o sucesso e o fracasso. E aproveitando que o Daniel tá aqui na minha live, eu quero falar sobre ele. Ele é uma pessoa que me inspira, tá, Dani? Você me inspira, você é uma pessoa que me inspira, porque você tem atitude. Gente, eu conheci o Daniel, ó, segue aí, ó, Negócios Fora da Curva, você precisa seguir esse perfil. Daniel, assim, é um cara fantástico. Eu conheci o Daniel numa situação, assim, posso falar, Dani? Bem difícil, assim, sabe? Ele vivia uma situação bem difícil, ele foi muito humilhado. Não por mim, mas por outras pessoas. E a atitude dele em relação a isso fez com que ele chegasse ao sucesso. Ele poderia ter olhado para aquela situação de humilhação e ter ficado ali como vítima, mas ele teve uma atitude totalmente diferente, né? E aí é onde entra o poder da atitude. Ela vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. E ele falou, a minha atitude vai determinar o meu sucesso. E hoje ele é um cara que eu considero um cara de sucesso. Então, segue aí Negócios Fora da Curva. Amigo, você é inspiração, tá? Eu tenho que andar com você porque você me inspira. Então, olha aí, a gente tem que andar com pessoas que são inspiração para nós, ou que nós somos inspiração para ela, que nós temos o mesmo objetivo. Lembra disso? Então, eu quero que você agora pense em alguma coisa que você deseja. Algo assim que você deseja muito, algo que está assim no seu coração. E aí agora você pensa qual é a atitude que você precisa ter para alcançar isso que você deseja. Que atitude você precisa ter para chegar nesse objetivo, para alcançar esse objetivo? A nossa atitude, ela vai ser determinante. Lembra que eu falei ontem? A nossa atitude, ela determina a nossa altitude. Então,
onde você vai chegar, o que você vai ser, o que você vai conquistar, o que você vai fazer, depende da sua atitude. E quarto, vamos lá, eu consegui chegar no quarto. Eu falei que são 7, né? São 7 motivos pelo qual a nossa atitude é importante. E eu tô chegando agora na quarta. A nossa atitude, ela irá afetar o resultado de uma tarefa mais do que qualquer outro fator. O que o Daniel tá falando? Ah, ele quer que a gente vá visitar. Ah, gente, olha aí. O Daniel não mora mais aqui em Brasília, ele morava aqui pertinho da gente, a gente se encontrava sempre, né, Dani? Daniel vinha jantar aqui em casa, a gente ia jantar na casa dele. E agora ele tá morando em Palmas, ele tá aqui falando, ó, a atitude que eu tenho é chamar vocês pra ir lá em casa. Nós vamos sim, Dani, nós vamos te fazer uma visita, vamos sim, espera aí, ó. A gente vai chegar a qualquer hora. Então, a nossa atitude, ela irá afetar o nosso resultado, o resultado de uma tarefa mais do que qualquer outro fator. A atitude, agora eu quero que você pense aí, ó. Imagina um jogador de futebol, né, chegando no campo. E aí ele tá sendo ali muito marcado pelo adversário, né? Marcado para não fazer gol. Ele é o artilheiro, ele é o cara que já é conhecido como o artilheiro. E aí o time opositor, né, começa a cercar aquele cara ali para ele não fazer gol. Se ele se entrega, né, e fala assim, poxa, eu tô cercado, eu não consigo fazer um gol porque eu tô cercado, meu amigo, ele já perdeu o jogo, ele não vai fazer gol. Mas se ele tem uma outra atitude de falar assim, opa, calma aí, eu sou bom e eu vou conseguir fazer o gol, ele tem uma atitude diferente, ele vai se esforçar e vai conseguir aquilo que ele quer, porque a atitude, ela tem muito mais influência sobre o resultado do que qualquer outra coisa. O Thales gosta muito de falar sobre Muhammad Ali, né, que é um lutador de boxe. Ele tinha uma atitude muito positiva em relação ao oponente dele. Todas as vezes ele chegava e falava assim, eu vou te derrubar no segundo round. Então ele já colocava na cabeça do adversário dele que ele não ia passar do segundo round. E normalmente isso acontecia. Mas tudo começava na atitude dele, né? Ele já chegava já com a atitude. Lembra que ontem eu falei sobre a atitude tem a ver também com o quê? Com a nossa postura, com a nossa pose, né? Os animais também têm atitude. Você vê que o gato, né, ele tem ali uma atitude. Muitas vezes ele coloca uma pose quando ele não tá gostando de alguma coisa. Então, assim, a postura, a sua atitude vai determinar os resultados muito mais do que qualquer outra coisa. Então, Muhammad Ali, ele tinha ali uma postura já de vencedor antes mesmo de vencer, né? Tem um time na Nova Zelândia, os All Blacks, eles intimidam o time adversário, é um time de rugby. Eles intimidam o adversário com a atitude. O Thales está falando aqui, o Muhammad Ali, o rei da atitude, é isso mesmo. Esse time, o All Blacks, ele intimida o time oponente com a atitude. E é incrível como eles ganham jogos. Por quê? Por causa da atitude. Eles já chegam já no jogo intimidando o adversário e o adversário se sente tão diminuído, tão pequeno. Pronto, já era. Ali mostra a atitude dos dois, né? A atitude de quem se impõe e a atitude do outro que aceita a imposição. Então, a sua atitude, ela vai determinar os seus resultados. Pensa aí, ó, numa pessoa que está buscando emprego. Se ela chega lá e tem uma atitude assim de coitado, né? Assim, aí tem um outro que chega e fala assim, não, eu sou bom nisso, eu faço isso bem. Quem você vai dar emprego? Qual é a atitude que mais vai te agradar? Aquele que chega e fala, eu não sei muito bem isso não, mas eu posso aprender. Ou o outro que chega e fala assim, não, eu sei isso. Às vezes ele nem sabe, mas ele chega, não, eu sei, eu faço isso muito bem. A atitude. Gente, a atitude, ela vai ser determinante para os seus resultados. Ontem eu estava conversando aqui
Eu tava me lembrando que eu tava lendo esse livro, né, que é o meu segundo livro já de 2021, e ele tava falando sobre a atitude dele quando ele foi participar do processo seletivo. E aí eu me lembrei que eu também participei de um processo seletivo, acho que em 2011, 2012, eu participei de um processo seletivo, assim, e foi bem interessante esse processo, que era para ser coordenadora de uma construtora. Eu era corretora na época dentro de uma imobiliária e esse processo seletivo era para ser coordenadora de um produto de uma construtora específica. Mas uma construtora muito boa, né? E a remuneração era muito boa. Eu ia ganhar um percentual em cima das vendas dos outros corretores. Então eu tinha que treinar a equipe e tal. E aí eu fui participar desse processo seletivo. E eu cheguei lá e eu fiz um teste psicológico. E eu fiz vários testes, na verdade, e uns 2 ou 3 dias depois, eu fiquei sabendo que eu tinha sido selecionada para aquela vaga. Acho que 6 pessoas participaram da seleção e eu fui selecionada. E aí eu fui perguntar, né, para a psicóloga que tinha feito os testes, falei, o que foi o diferencial para que eu ocupasse essa vaga? E aí ela falou, Débora, foi esse teste aqui. E ela me mostrou um teste, que é um teste onde você pega um lápis, um papel em branco, pega um lápis e você vai batendo o lápis, a ponta do lápis, até ela falar para. Na hora que eu tava fazendo aquele teste, eu falei, gente, que teste mais bobo, né? Mas o que aquele teste avaliava? Aquele teste avaliava energia. Gente, energia é atitude. Energia tem a ver com atitude. E aí ela falou, Débora, você tem uma energia alta. E isso foi muito legal, porque do começo até o fim você foi ali, ó, batendo o lápis sem deixar... Ó, gente, eu tô dando um spoiler aqui, tá? Se você for fazer um teste psicológico e te derem um papel em branco e te derem um lápis, bate esse lápis forte do começo até o fim. Não vai amolecer no meio não, tá? Porque isso é um teste de energia, isso é um teste de atitude. Então, aí, quando ela falou assim, não, porque você tem uma energia muito alta, eu falei, uau! E esses dias eu tava me lembrando disso, né? E ontem, ali lendo o livro, eu falei, olha aí, o que faz a diferença? É a atitude. E olha, eu vou te falar, foi muito bom ser coordenadora desse produto. A minha empresa vendeu muito, assim, eu treinava a minha equipe, eu realmente tinha muita energia, eu tenho muita energia. Eu treinava a minha equipe às vezes de noite, de madrugada, eu tava lá trabalhando, eu batia meta, assim, eu só saía de dentro daquele empreendimento quando tava assim, fechei tudo. Uau! Gente, a minha equipe foi campeã de vendas. Eram 4 imobiliárias vendendo, olha aí, 4 imobiliárias vendendo o mesmo produto e a minha equipe vendia mais que as outras 3 juntas. Por quê? Atitude, energia. Então, pensa nisso aí. A sua atitude, ela vai ser um diferencial. Ela vai fazer total diferença nos seus resultados. Ela vai afetar os seus resultados muito mais do que qualquer outra coisa. Então, nós falamos hoje sobre 4 porquês, 4 motivos pelo qual a atitude ela é importante. E eu quero que você pense aí, que atitude você tem tido? Como tem sido a sua atitude e quais são as áreas da sua vida que hoje você não tem o resultado que você gostaria de ter? E eu gostaria que você pensasse qual tem sido a sua atitude em relação a cada uma dessas áreas. Edizone tá falando, gostei dessa sua experiência. Legal, obrigada, Edizone. Gente, foi uma experiência assim fantástica, sabe? E ontem eu lendo esse livro, eu realmente assim me lembrei disso. Então, muitas vezes, hoje você talvez não esteja com uma atitude tão boa, hoje talvez você não esteja com uma atitude tão positiva. Eu também já tive os meus altos e baixos, né? Nesse momento que eu tô falando desse teste, eu tava no meu momento uau, no meu auge. Tive momentos de baixa, depois tive momentos de alto de novo, mas eu acredito que nós
precisamos ter consciência das nossas atitudes. Nós somos seres humanos e nós temos essa capacidade de ter consciência, nós temos capacidade de pensar a respeito dos nossos pensamentos, de questionar os nossos pensamentos. Então, por favor, olhe agora para as suas atitudes, para um pouquinho para pensar. Eu estou numa ascendente ou eu estou numa atitude descendente? Eu estou subindo ou eu estou descendo? As minhas atitudes são positivas ou as minhas atitudes são negativas? Né? Avalia isso aí. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer essa autoavaliação, você vai começar a perceber os seus resultados e você vai começar a ver o que precisa ser mudado, que atitude você precisa ter para poder alcançar os resultados que você deseja. E amanhã eu volto falando sobre mais 3 motivos pelos quais a nossa atitude ela é importante. E olha, o último motivo, gente, assim, é fantástico. Amanhã eu quero trazer uma reflexão com você no 7º motivo. Eu acredito que vai ser assim muito bom a gente parar e a gente refletir a respeito das nossas atitudes. Tá bom? Um beijo para você que esteve comigo aqui. Edizone tá falando aqui, conta mais, gostei da sua experiência, conta mais, gosto de te ouvir. Amanhã eu conto mais, vem amanhã. Gente, e assim, compartilhe essa live com outras pessoas, porque eu acredito que a nossa atitude ela vai fazer muita diferença, tá? Agora em 2020 nós vivemos momentos muito difíceis e eu tenho certeza, assim, que se você teve uma atitude positiva, quando tudo em volta falava negativo, né? Quando tudo em volta mostrava que era ruim, mas se você teve uma atitude negativa, você vai ter bons resultados. Agora, se você se deixa contaminar com aquilo que está ao seu redor e você passa a ter uma atitude ruim, uma atitude negativa, os seus resultados vão ser os resultados que você não gostaria de ter. Então, muda seus resultados através da mudança das suas atitudes. Beijo pra vocês, até amanhã, 7 horas da manhã. Beijo, até amanhã, Gisele, até amanhã, Edizone, beijo. O vídeo vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube e o link está lá na minha bio do Instagram, tá bom? Beijo, bom dia!